Bom, vou compartilhar então um pouquinho, né, a palavra do coração de Deus com o seu coração. E algo que eu gosto muito de pensar sobre isso, e geralmente quando eu tenho oportunidade também eu falo, até citei agora a questão de você levar um presentinho. Eu queria compartilhar um pouquinho sobre isso, sobre o nosso comportamento em relação às pessoas, em relação a quando você recebe as pessoas ou quando você vai à casa das pessoas. Lá no livro de Colossenses, do capítulo 3, a gente vê a Bíblia dizendo que tudo que a gente for fazer, a gente deve fazer como para Deus e não para os homens. E que tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer o melhor que tiver as nossas mãos para fazer. Também a Bíblia diz que tudo que vier às nossas mãos para fazer, que nós devemos fazer conforme as nossas forças. E por que eu estou compartilhando isso, que eu quero compartilhar isso com você? Porque eu até citei antes, né? Você tem sempre alguma oportunidade de levar alguma coisa para alguém, presentear. Por exemplo, se você for convidado para jantar na casa de uma pessoa ou para ir à casa de uma pessoa, principalmente se for pela primeira vez, não vá de mãos vazias, leve uma flor, né, que seja dentro das suas posses. Se você não puder levar algo, leve uma violeta que seja, né, um carinho. Leve alguma coisa que vá demonstrar, simbolizar a sua gratidão por ter sido convidado. Eu acho que está faltando muito no nosso meio, nos nossos relacionamentos, essas delicadezas que fazem toda a diferença na nossa vida, que vão nutrindo os nossos relacionamentos, não é? A gente, por falar em flor, a gente sabe que as plantas, elas precisam de nutrição, e a nutrição das plantas, a maioria delas, é a água e é a luz solar na medida certa. Algumas plantas não gostam de muita água e nem de muito sol. Outras gostam e precisam de muita água e de muito sol. E aí cada planta tem a sua necessidade, mas nenhuma planta vive sem um pouco de luz ou um pouco de água. Algumas plantas, quando elas estão meio doentes, elas precisam de um remédio, elas precisam de adubos, não é? Que vão estimular o crescimento, que vão, às vezes a gente prepara a terra quando vai plantar, não entendo muito disso, mas a gente prepara a terra, o jardim. As pessoas, os paisagistas, os jardineiros, né, que são experts nesse assunto, você prepara a terra, você vê se aquela terra está boa, se é uma terra realmente saudável, e você coloca a semente e depois você vai cuidando para que aquela planta ela germine e cresça e se desenvolva. E durante todo o crescimento dessa planta é importante cuidar da planta, não abandoná-la. E nós precisamos lembrar que os nossos relacionamentos são assim como plantas. Todos nós precisamos de nutrição. Né? Os nossos sentimentos, as nossas emoções precisam ser nutridas. E como a gente nutre as nossas emoções? Como a gente nutre os nossos sentimentos? Com amor, com carinho, com atenção, com gentilezas, com delicadezas, com gestos. Não é? Eu já falei aqui que a Bíblia ela nos ensina sempre a expressar o que a gente sente. Isso é muito importante em todos os sentidos, não só expressar para Deus o nosso amor claramente, declarar e expressar a nossa alegria no momento que nós estamos cantando, aplaudindo, gritando, ou cantando, ou pulando, ou dançando, ou da sua maneira que você expressa de uma forma mais quieta, mais calada, canta mais baixo, faz menos barulho, não importa, Deus vê o seu coração, mas é importante expressar. É importante demonstrar, e isso também, principalmente nos nossos relacionamentos. Muitas vezes você gosta muito de uma pessoa, mas você nunca disse isso para ela. E às vezes quando você diz isso para ela, olha, você sabia que eu gosto muito de você? A pessoa às vezes até se espanta, fala assim, mas que bom ouvir isso. Eu também gosto muito de você. E às vezes os sentimentos ficam meio ali trancadinhos, né? E aí aquilo desencadeia um relacionamento melhor, um relacionamento um pouco mais profundo, porque é como se abrisse uma porta para que houvesse uma via de mão dupla, sabe? Para que houvesse um trajeto, para que houvesse um trânsito. Não é? Então, é como se houvesse uma barreira, sabe? Quando a gente vai andar numa estrada, tem uma obra,
né? Às vezes até em estradas mesmo, rodoviárias, a gente vê que fica aquele moço sinalizando, fica uma pista só, então você tem que esperar, deixar um pouco passar para cá e depois ele abre e deixa a gente passar para lá. Então, essa falta de expressar os sentimentos, elas muitas vezes se tornam aquela barreira da estrada. O carro não vai. Peraí, o carro só vai quando aquele moço libera para a gente ir, a não ser se você for uma pessoa irresponsável, né? Eu tô com muita pressa, não quero nem saber, eu vou. E aí pode provocar um acidente, uma coisa terrível. Por isso, geralmente, nós seres humanos, ficamos às vezes esperando o outro dar uma chance. Isso até para conquistar, às vezes, né? Um namorado, uma namorada. Às vezes você espera o outro demonstrar que tem algum tipo de interesse, mesmo que seja pequenininho. Então você que quer namorar, quer conseguir um namorado, quer conseguir uma namorada, quer se casar, quer conhecer o seu marido. Eu estava falando isso para uma moça há pouco tempo, uma moça muito querida, muito amada. Se ela estiver assistindo, ela sabe que eu estou falando dela. Muito especial, preciosíssima. Pronta para ser uma excelente esposa. Você que é homem aí, quer uma excelente esposa, ela é uma futura excelente esposa, uma mulher responsável, uma mulher de Deus, sábia, idônea, uma moça, na verdade, que tem se guardado esperando o seu esposo, e ela é estudiosa, tem crescido também profissionalmente. Eu falei para ela, mas você é muito séria, você tem que dar uma ajuda, você tem que se abrir um pouco, você tem que... não é que a pessoa vai ser leviana, né, e vulgar e ficar se abrindo e rindo para todo mundo, como quem diz, eu estou aberta a um relacionamento, quem quiser venha. Não é assim, é exatamente dar um sinal livre, né, tirar aquela barreira para o trânsito passar, para outra pessoa que de repente até te observa, mas fala assim, não, eu não tenho chance nenhuma. Porque eu nunca senti que eu posso fazer alguma coisa para me aproximar. Isso não só em relacionamentos amorosos, em todos. Às vezes alguém no seu trabalho quer se aproximar de você para ser seu amigo, sua amiga, até para te ajudar de alguma forma, mas você é tão fechadinho, né? Não se abre, sabe? Em relacionamentos até familiares, né? Por causa de criação, existem pessoas que são fechadas, que são mais sérias, que são mais... introspectivas, e ali fica difícil, porque a outra pessoa não quer invadir, a outra pessoa não quer forçar, porque pode causar um acidente, não é? A outra pessoa não quer violentar aquela passagem, então por isso a gente tem que demonstrar, e pequenos gestos fazem muita diferença para nós, pequenas atitudes fazem diferença nos nossos relacionamentos. Nós estamos vivendo numa sociedade tão egoísta, egocêntrica, voltada para si própria, as pessoas voltam-se só para si próprias, as pessoas só se importam com si mesmas, e as pessoas, quando recebem algum mimo de alguém, até desconfiam, né? De que será que essa pessoa está querendo, hein? E começa a desconfiar e fazer um monte de coisa, né? Minhoca na cabeça. Por que ele me deu esse presentinho? Por que ele falou isso comigo? Por que ela falou aquilo? Então é triste isso, porque a gente está vivendo uma sociedade que às vezes a pessoa pensa assim, mas se eu der isso, se eu fizer essa gentileza com ela, ela vai achar que é por causa disso, disso e disso. Vai achar que eu tô com interesse. Ou ela vai achar que eu fiz alguma coisa errada. O marido que é assim, né? Às vezes o marido fala assim, se eu chego... A esposa fala assim, se o meu marido chega com muito presente, pode desconfiar. Tem até um ditado, né? Se o marido tá dando muito presente, joia, pode desconfiar que ele tá com alguma culpa no cartório. Ele tá querendo se redimir aí, sem confessar, mas tá com culpa no cartório. Então a gente precisa aprender a investir mais nos nossos relacionamentos e a fazer o melhor que a gente pode, como diz lá em Colossenses, fazer o melhor que a gente pode. Quando você vai receber alguém na sua casa, qual é o melhor que você pode fazer? É um copo d'água bem geladinho? Ou é um copo d'água que seja? Se este é o seu melhor, ofereça o seu melhor. Mas se você pode fazer melhor,
um suco natural feito na hora, ou um suco bem gostoso, geladinho, pãozinho de queijo. Não, você pode fazer melhor ainda. Olha, arruma uma mesa bem linda, faz uma torta mais gostosa ainda, aquilo que você sabe que a pessoa gosta. Faça o seu melhor. Não faça qualquer coisa. Ah, não, esse aqui tá bom, não tive tempo. Claro, às vezes a gente não tem tempo mesmo, mas as padarias hoje em dia nos ajudam muito, não é? A gente tem muitas padarias boas em todos os bairros da cidade. Eu sei que na sua cidade também tem. E essas padarias nos ajudam muito. Ó, vai alguém lá em casa, chegou alguém lá em casa, de última hora, corre na padaria. Você tem condição de financeira para fazer o melhor? Compre uma tortinha gostosa, compre um salgadinho gostoso, recebe a pessoa da melhor maneira que você puder. Sabe como? Como se fosse o próprio Jesus na sua casa. Você já pensou o que você faria se você soubesse que Jesus está chegando na sua casa? Olá, Márcia, olha, tudo bem? É Jesus. Ei, Jesus! Você está falando comigo no telefone? Eu vou na sua casa hoje, posso? Às 8 horas da noite? Jesus, hoje às 8 horas da noite, você tem que me ver aqui na Rede Super, porque eu vou estar aqui. Tô brincando. Mas Jesus, de repente, vai na sua casa. Imagina. Jesus na minha casa? Não. O que é isso? Eu nem sei o que eu faço e agora eu tô doida, né? Assim, dona de casa é assim, né? O que eu faço agora? Jesus veio na minha casa, meu Deus! O que eu faço? Ai, vou fazer o cordeiro. Eles gostam de cordeiro, vou fazer um cordeiro. Não dá tempo de fazer um cordeiro. Vou fazer um estrogonofe de cordeiro. Ai, não sei o que eu faço. Pão, aquelas coisas, azeite. O que eu faço para receber Jesus? Jesus veio na minha casa. Foi assim que Marta ficou, não foi? Ali, quando a gente lê aquela passagem de Marta, Maria e Lázaro, Jesus foi na casa de Marta e Maria e Marta ficou assim, atordoada, porque era Jesus. Às vezes a gente julga Marta, né? Porque Marta estava correndo para lá e para cá, arrumando a casa. Mas era Jesus. Jesus não ia lá todos os dias, em todas as semanas, em todos os meses. Jesus demorava. Eu imagino que Jesus demorava para ir lá na casa deles, não é? E Jesus estava lá e ela estava lá, desesperada, querendo fazer o melhor que ela podia para Jesus. É claro que Jesus ele ensina uma lição para ela, não é? Não ficar ansiosa, porque fazer o melhor que você pode, e a Bíblia diz, o que vier às suas mãos para fazer, faz conforme as suas forças, ou seja, não mais do que as suas forças. Não mais, não com mais intensidade do que aquilo que você pode, porque você vai começar a ficar ansiosa, você vai começar a ficar estressada, porque você está querendo fazer mais. Espera aí, eu estou muito cansada hoje, eu estou super cansada. Eu quero fazer o melhor, faz conforme, de acordo com a sua possibilidade, tanto financeira, quanto emocional, quanto física mesmo, né? Às vezes, fisicamente, você passou mal, você não teve tempo, você não teve condição física, nem de ir à padaria. Olha, o que eu posso fazer hoje é isso, que eu realmente não tive estrutura. Deus recebe. Sabe por que a gente tem que imaginar como se fosse Jesus realmente? Porque lá em Colossenses diz, quando você for fazer, você faz para o Senhor, para Deus e não para os homens. Até porque, geralmente, quando a gente faz alguma coisa para alguém, a gente espera receber um elogio, a gente espera receber gratidão, né? A gente espera que aquela pessoa valorize aquela atitude e muitas vezes isso não acontece. Então ali a Bíblia diz, porque é dele que vem a recompensa. Isso seja qual for, seja um trabalho na comunidade, na igreja que você participa, faça para Deus. Seja receber alguém na sua casa, faça para Deus, como se fosse próprio Deus, não esperando receber a recompensa, porque se ela não vier, você não vai ficar frustrado. Mas dele sempre virá. Talvez não venha das pessoas, dele sempre virá. Por isso, é isso que eu tenho tentado fazer na minha vida, fazer o melhor. Você vai fazer um almoço na sua casa, qual é o melhor que você pode fazer? Ah, minha família vem aqui todo domingo e tal. Faça o melhor para Deus, para Jesus, e dele virá a recompensa na sua vida.